cochilo aqui na minha fala, porque eu sei que no sábado à tarde está calor, depois do almoço, não é fácil. Segundo período, né? Primeiro a cabeça de vocês de manhã acho que já foi preenchida com muita informação. Muita. Não é assim mesmo, mas vocês vão sobreviver e vão fazer a prova de forma mais tranquila, tenho certeza. Vou me apresentar bem rapidinho, tá? Meu nome é Rosângela, sou supervisora de ensino lá em Sorocaba, já há 13 anos em Sorocaba. De rede estadual, eu já tenho 34 anos só na rede estadual. Paralelamente, eu trabalhei também na rede privada, trabalhei um pouquinho no ensino superior, curso de pós-graduação. E a minha primeira formação é letras. Portanto, essa minha intimidade com a questão de leitura de texto e produção de texto é mais a minha praia. E além de letras, tenho pedagogia, sou mestre em educação. E como professora, eu passei por todos os segmentos. Então, nessa trajetória aí de 34 anos, eu fui professora alfabetizadora, porque eu fiz magistério. Não sei se tem alguém aqui que fez magistério. Eu sou jurássica, você foi mais moderninho, né? Eu sou do magistério ainda, que era em nível de ensino médio. Então, eu trabalhei com educação infantil, alfabetizadora durante pouco tempo, mas trabalhei como alfabetizadora. Fui para o ensino fundamental, mas fiquei a maior parte da minha história como professora em sala de aula com o ensino médio. E aí, dentro do ensino médio, eu trabalhei com EJA, trabalhei nos cursos de pedagogia também. Então, assim, conforme a gente vai trabalhando com diferentes grupos, a gente vai tendo um olhar e adaptando o nosso discurso a essas realidades, né? Mas teve um momento na minha vida que eu fiz loucura. Por exemplo, teve um ano, quando a gente é jovem, a gente tem essa energia, tá? Já não tenho mais, é claro. Mas de manhã eu trabalhava ensino fundamental, 7ª, 8ª série. À tarde eu trabalhava educação infantil. E à noite eu voltava para o EJA, que era um pessoal bem mais velho que frequentava o EJA. Hoje mudou um pouco o perfil, né, de aluno. Então, o meu discurso, a minha fala, a forma de me comunicar com o adolescente de manhã era de um jeito, com a criança de 5 anos de outro, e à noite para os adultos de outro. Na hora que eu falo, gente, eu estou falando de adulto, criança e adolescente. Mas é exatamente esse jogo de cintura que a gente vai adquirindo, conforme a gente vai tendo tempo mesmo na rede, né? Exercitando essa observação de como os alunos, eles conseguem acompanhar aquilo que a gente está construindo com eles. Então, a questão de domínio da palavra é muito importante, gente. Quem domina a língua, domina o mundo. E hoje, essa nossa aula é uma aula tranquila, né? Sobre produção de texto, respostas discursivas. E eu sei que esse é um assunto que algumas pessoas têm um pouco de medo, né? Ficam meio inseguras, outras pessoas ficam mais à vontade, mas a gente vai, até o final da tarde, passar, trabalhar, construir aí algumas sugestões e retomar alguns princípios para que a gente produza textos de forma que no concurso essas respostas sejam as respostas que são esperadas dos candidatos, tá bom? Deixa eu ver se vou aprender a brincar isso aqui. Pablo Neruda, que é um poeta que muita gente conhece, né? Um poeta que já ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, ele tem uma fórmula muito simples para falar de produção de texto. Escrever é fácil. Você começa com uma maiúscula e termina com o ponto final. No meio, coloca as ideias. Simples assim, gente. Muito básico. Qual é o grande desafio da produção de texto? As ideias. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a forma. Nossa, eu não sou muito bom em português, sou meio assim inseguro com concordância, com ortografia. Isso vai fazer com que eu perca ponto na minha produção de texto. Claro que dominar o padrão da língua culta é necessário, nós somos professores, a gente tem que conhecer a língua. Mas o que mais conta numa produção de texto é o plano das ideias. Quem escreve com clareza? Quem pensa com clareza. Quem tem repertório. Quem tem elementos sobre aquele assunto que você vai abordar no texto. Quanto mais informações a gente tem, quanto mais a gente já pensou sobre esse texto, já conversou sobre esse assunto, já refletiu sobre esse tema, mais condições a gente tem de produzir um texto bom. Então, o plano das ideias é importante. O Neruda está muito certo quando ele fala isso. A gente tem a forma, a gente tem a estrutura, mas principalmente a gente tem que revelar aquilo que a gente conhece do assunto, tá? Essa é a coisa mais importante. Tá?
arranhando também. Tem alguém aqui que tem um pouquinho de medo de escrever? Vamos ser sinceros. Dá um branco quando a gente está ali com aquelas linhas, tem lá uma proposta. Natural, gente. Muitas vezes a gente não exercita a escrita no dia a dia da gente. Quanto mais a gente exercita, mais familiar fica aquela situação em que a gente tem que produzir um texto. Mas mesmo que na escola a gente produza alguns textos, uma hora tem que fazer um plano, um relatório, mesmo assim tem gente que treina na base, quer um modelo, fica meio inseguro. Mas isso acontece porque mesmo na nossa escolaridade, até na nossa já vida profissional, não são todos os momentos em que a gente está sendo provocado a produzir um texto. Então, a questão da prática era muito importante. Se tivesse uma fórmula mágica que eu pudesse compartilhar com vocês, olha, se você seguir esse método, o seu texto vai ser nota 10. Com certeza eu compartilharia. Não existe essa fórmula. O que existe é treino. O que existe é a prática. Quanto mais você ficar à vontade com uma folha em branco para poder organizar suas ideias ali, mais vai ser fácil na hora da prova você se manter calmo e produzir um texto, tá? Mas medo mesmo, gente, a gente tem que ter o boleto, sabe, a fatura do cartão, não precisa ter medo da redação. Todo mundo aqui tem competência para produzir texto. Até porque a gente vai ser solicitado a produzir um texto, não é sobre um assunto absolutamente aleatório ao nosso universo de referências, não. Serão textos, são 2 questões discursivas, né? Que vão tratar de coisas que a gente já trabalha. São coisas da nossa área de atuação. Então, a primeira coisa é manter a tranquilidade. Existem algumas dicas, alguns macetes que a gente vai conversar hoje, tá bom? Se a gente for pensar sobre o processo de escrita, vou resgatar um pouco do que eu já falei, às vezes a gente fala, eu não sou boa em redação, não sei escrever, me dá um branco na hora, eu não tenho criatividade. Uai, faz você que tem jeito para isso. Às vezes está numa reunião de professor, até uma ata, que é um texto que tem um padrão já, né? Ninguém precisa criar nada novo, segue um padrão. Quem vai fazer a ata? Não, faz você, faz você, faz você. Não é má vontade, é a falta de prática, né? A gente acaba, no trabalho, em grupo, né, deixando para aquela pessoa que gosta de escrever, faz você a parte do texto. Eu seguro e cartolina, né? A gente fazia isso quando alunos fazem isso até hoje. Mas se não tem uma fórmula mágica, tem essa organização das ideias que a gente só consegue fazer escrevendo. Então, a gente aprende a escrever lendo. Claro, gente. A leitura é condição para uma boa produção de texto. Quando a gente lê, a gente aprende sobre a língua. A gente aprende sobre ortografia, gramática, concordância, regência, mas a gente aprende a organizar as ideias. A gente amplia o nosso vocabulário. Então, a gente tem mais elementos para produzir texto. É quase que uma coisa inconsciente. Ninguém lê um texto de literatura, uma notícia de jornal, até um texto científico, para observar a estrutura do texto. A gente não faz isso com essa intencionalidade. Mas, ao ler, a gente incorpora essa organização. Então, a gente aprende a escrever lendo. A gente aprende a escrever quando a gente reserva um tempo para escrever. Sem pressa, sem ser somente na véspera de uma prova. Então, eu não sei se durante aí o cursinho de vocês pararam para escrever um pouco o resumo da aula que vocês tiveram, faz lá um mapa mental, faz lá uma síntese, isso é muito importante. A gente recupera aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente compartilhou, aquilo que a gente aprendeu, e esse exercício é importante até o dia da prova, de vocês do concurso, que vai ter essas questões discursivas. A gente aprende a escrever revisando, ou seja, a gente aprende a escrever escrevendo, gente. Então, parece meio óbvio, parece lugar comum, mas se a gente não exercita, vai chegar no momento da prova em que a cabeça da gente já respondeu N questões ali, e a gente fala, nossa, e agora? Faz tempo que eu não vejo essas linhas aqui, esperando que eu produza. Se você já faz isso em casa, isso já ajuda muito, você acaba ficando numa situação mais íntima na hora da prova. Por isso que, às vezes, a gente, como na área de português, a gente questiona muito essa coisa da inspiração. Não veio a inspiração. Eu fiquei inspirado. Eu até sei sobre esse assunto, mas a inspiração não chegou.
Olha, gente, existe o elemento de inspiração, mas isso fica lá para o pessoal da literatura mesmo, para os poetas, para os contistas. O que a gente tem é trabalho. O Pablo Picasso, que não é da literatura, né? Também é um artista, mas ele fala, ó, se a inspiração quiser vir, ela que venha, mas vai me encontrar trabalhando. Então a gente não tem que esperar a inspiração, a gente tem que fazer o texto. Depois a gente revê o texto. Depois a gente reescreve o mesmo texto. Todo mundo não fez TCC? Ou uma dissertação de mestrado? Como que é o movimento? Eu escrevo, primeiro olhar eu acho que está ótimo, você entrega para o professor devolve, você fala, ai meu Deus, vou ter que refazer inteiro, ele se refaz. Daqui a pouco você devolve, volta para você, cheio de sugestões. Gente, esse exercício é um exercício de trabalho sobre o texto. Claro, né? A gente não vai ter essa condição na prova. Mas isso é só para ilustrar essa ideia que o Pablo Picasso apresenta. Gente, é trabalho. Elaboração de texto é trabalho. Eu estava lendo aquelas redações ali da parede, tem as redações nota 10 do Enem. Vocês já pararam para perceber? São os alunos que tiveram nota 10, e nota 10 numa redação do Enem, né, concorrido do jeito que é, não é uma coisa simples. Mas a gente percebe que ali houve muito trabalho com vocabulário, trabalho com os conectivos, entender que um texto dissertativo tem uma organização lógica de introdução, desenvolvimento, conclusão. Aquilo é trabalho. Os alunos foram fazendo muitos textos para chegar nesse nível de redação nota 10. Então, a gente tem que saber... será que... Voltou. Aqui. Estou aprendendo aqui, gente. Então, a gente tem que pensar que, para a gente se dar bem no dia do concurso, ficar mais tranquilo, porque o elemento nervosismo só atrapalha, vou treinar antes. A prova não é dia 6? Hoje eu vou fazer um texto, vou deixar esse texto dormir uma noite, amanhã eu leio de novo, para perceber com olhos de leitor. Porque quando a gente faz, na hora a gente fala, nossa, está redondinho, dei conta do recado. Se você pede para um colega ler, ele pode ficar confuso em algum trecho, sugerir uma outra forma de construir um período. Quando a gente faz um texto, deixa ele dormir, e no outro dia a gente lê o que a gente mesmo escreveu, a gente já vai ler com olhos de leitor. Então a gente fala, nossa, aqui eu repeti demais a mesma palavra, vou substituir por um sinônimo. Essa frase ficou meio confusa, vou reelaborar. Então é legal esse exercício de escrever, no outro dia reler, monta mais um texto, deixa dormir um dia, pede para algum colega ler o texto e falar o que ele acha. Isso é exercício, tá, gente? Como que a gente começa a escrever, então? Começa a escrever começando. Todo mundo vai produzir um texto hoje. Claro que eu não vou ter condições de ler o texto de vocês, vocês são muitos, eu sou uma só. Mas o exercício prático a gente vai fazer. Então, a gente escreve escrevendo. Você tem no nível da gramática, possui vocabulário variado. Caso a gente não tenha, gente, esse domínio, né, do padrão culto, a gente precisa começar assim mesmo. E na dúvida, consultar uma gramática. Olha, agora, gente, os textos que a gente digita, já vem até automaticamente a correção de uma palavra, né? A gente observa, então, as palavras que a gente, de repente, tem dúvida. Não espere ter um domínio total da língua para achar que você tem competência para ser um escritor, um bom autor de textos. Ou uma pessoa que produz uma dissertação, ou uma questão discursiva de forma nota 10, tá? Quanto mais vocês escrevem, melhor fica o texto de vocês. Essa rotina de escrita, ela é super importante. Vamos lá, gente. O que é essa questão discursiva? Ali na parede a gente tem redação, uma proposta dissertativa, um texto argumentativo. A questão discursiva, ela não é tão diferente de um texto dissertativo. Na verdade, ela é mais objetiva. Ela tem um espaço menor para que a gente responda. A gente não tem ali as 30 linhas disponíveis. Então, a diferença entre uma questão discursiva e uma dissertação, a gente vai ver agora. Questão discursiva é aquela que o candidato precisa discorrer sobre uma resposta em forma de texto. Vocês vão, manuscrita, responder. Uma questão aberta, né? Também é chamada de questão aberta, ou questão dissertativa. Esse tipo de pergunta desafia o aluno a ler, compreender,
acessar o seu repertório de conhecimento sobre aquilo que está sendo o foco da questão e organizar esse conhecimento num texto coeso, amarradinho, enxuto. Por quê? Porque a gente não vai ter 30 linhas. A gente vai ter umas 10, umas 12. Geralmente umas 15 linhas no máximo. Então, a gente vai ter que ser bem objetivo. As questões objetivas, gente, a gente acha mais fáceis, né? Porque tem opções, não é? A gente tem lá uma pergunta e várias alternativas para a gente responder. Eu acho interessante que antes de mais nada, isso é porque eu já fiz muitos concursos na minha vida, né, gente? Sou velha já, então eu fiz muitos concursos. Me dou bem em concursos. Porque eu sou uma pessoa iluminada? Não, gente, porque eu estudo. Concurso não é sorte, tá, gente? Concurso é dedicação mesmo. Então, vocês já estão de parabéns por estarem aqui no sábado à tarde. Porque não é todo mundo que tem essa disciplina. Isso já é um diferencial para vocês, muito grande. Até psicologicamente. Você fala, não, você tem que chegar lá com tranquilidade e falar, eu fiz um curso, eu li, eu aprendi, eu estou o melhor preparada possível. Porque quando a gente chega meio supetão numa prova de concurso, pensando na sorte, a gente já fica psicologicamente inseguro. Vocês já vão chegar seguros. O que eu sugiro, gente? Pegou a prova, leia a prova inteira, faz uma leitura dinâmica na prova inteira. Não começa já a questão 1, deixa eu queimar aqui os meus neurônios na questão. Leia a prova toda, porque na minha experiência de concurso, às vezes uma questão lá na frente quase que responde uma questão anterior. Já dá uma brecha para uma resposta. E às vezes, lá no finalzinho da prova, onde vai ter essas questões discursivas, às vezes aquilo que está sendo o foco da pergunta, se tem informação numa questão lá da parte de múltipla escolha. Então, a questão aqui é sobre a inclusão na escola. Você viu uma questão que fala da lei, das leis que regem a educação especial. Posso citar aquela lei que aparece na questão da minha... Pode! Desde que você tenha segurança, se está lá na proposta da questão que é de objetiva, então você pode utilizar até essa informação. Então, leia tudo. Comece pelas mais fáceis. Deixe as mais difíceis para depois, senão a gente empaca. Empaca não é difícil falar. Como era isso? O tempo passando. Ai, gente, vá para aquelas que você tem segurança, depois volta para aquelas que exigem mais reflexão de vocês. Isso por quê, gente? Porque quando as questões objetivas, elas vão tratar de muitas coisas, né? Tanto da questão pedagógica geral, como das específicas de vocês. Mas lá na questão, que vai ser essa questão discursiva, ela vai ser mais global. Eu estou entendendo que ela vai pegar, a gente vai falar do edital já, aquilo que é comum a todas as áreas. Uma questão vai ser comum, que vai tratar do currículo paulista. Outra questão vai tratar de metodologias. Aí pode ser que caia alguma coisa da área específica de vocês, português, matemática, história, enfim. Então a gente tem que, primeiro, entender que as questões objetivas, elas são de múltipla escolha, a gente elimina as impossíveis, o que sobrar é o mais provável, a gente até que encara. Agora, opa, tô apanhando aqui, meu Deus. Ela aí, como é que tá, né? Aqui. Mas as questões discursivas, diferente dessas de múltipla escolha, não dão pista nenhuma, né? Na múltipla escolha tem uma que a gente está totalmente falando, nossa, essa aqui não tem a mínima ideia de qual é a resposta, a gente ainda arrisca. Na discursiva não tem como arriscar, porque o conteúdo é a gente que vai apresentar. A gente vai ter que articular essas ideias e a gente vai convencer o nosso leitor de que a gente tem propriedade naquele assunto. Então, a gente sabe que para chegar na nossa questão discursiva, primeiro a gente tem que se garantir nas questões objetivas, tá, gente? A gente se garante, faz com toda a atenção do mundo as objetivas, é claro. Vai lá para a discursiva, vocês vão arrasar. Eu só não vou arrasar aqui porque eu estou bobeando com o controlinho aqui. Para fazer essa prova discursiva, essas duas questões discursivas, é importante que você conheça o assunto que está sendo proposto, interprete e vá discorrer sobre ele, tá?
Então, você vai pensar em todas as informações que vocês têm sobre aquilo que está sendo proposto. Todas. Caiu uma questão sobre inclusão. Eu sei sobre inclusão. Que palavras são as palavras-chave? Existem legislações, existem autores que eu tenho certeza que tratam desse tema. Na prática pedagógica, como é que acontece lá no cotidiano da escola essa discussão de inclusão? Você pega tudo aquilo que você conhece, um grande brainstorm, que a gente vai fazer já já, para a gente não perder nada que você já saiba e que possa tornar o seu texto mais rico. Então, a gente vai refletir, fazer uns tópicos. Eu acho importante fazer o rascunho, gente. Não é fácil acertar um texto de primeira. Já chego na folha definitiva, estou preocupada com o tempo. Não, eu vou escrever aqui, seja o que Deus quiser. Eu sempre oriento, aconselho, reservar um tempo para o rascunho. Lá você faz a letra que você quiser, rabisca, enfim. E depois, lê esse rascunho e passa com paciência lá para a folha definitiva. Qual a diferença? Você está aqui o textinho, a letrinha está curtinha, não está pequenininha, mas vamos lá. Então, a redação dissertativa, ela lá, é um texto mais longo, que tem entre 20 a 30 linhas, tá? Em que o candidato se posiciona sobre um determinado tema, que geralmente é um tema que tem bastante posicionamentos diferentes, e aí uma argumentação pautada na sua defesa de ponto de vista. A questão discursiva, ela é mais curta, tem entre 10 e 15 linhas, e o candidato vai discutir objetivamente o que ele vai apresentar. Importante saber o que o edital está dizendo. Vocês já leram o edital direitinho para saber o objetivo? Então vamos lá fazer uma leitura dinâmica aqui. Prova é dia 6, está chegando. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local da prova objetiva, não vai ser separado, né? Devendo o candidato observar total e atentamente o disposto nos itens que descrevem as regras aí da dissertativa de vocês. Só vai ser corrigida essa parte dissertativa, discursiva, gente, se vocês tiverem a nota mínima, forem habilitados na prova objetiva, isso todo mundo já sabe. Não tem substituição do caderno. Vem lá nominar a nossa prova, nossa, eu rasurei aqui, eu preciso de outra folha. Não tem. Isso todo mundo já sabe, né? Não dá para a gente pedir uma outra. Ela vai ser avaliada na escala de 0 a 10 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 3. Não é tão difícil a gente conseguir uma nota 3 de 0 a 10, gente. A não ser que a gente se enrole totalmente, que a gente não fale do tema, que a gente fuja do assunto, que a gente não tenha foco, ou que a gente tenha assim, problemas gritantes na questão da língua portuguesa, que não é o nosso caso, tá? Os candidatos habilitados na prova discursiva permanecem concorrendo às próximas etapas do atual concurso público. Aí um vídeo de vocês, muitos maravilhosos que vocês fizeram. Eu nunca pensei que ia ter um concurso que ia pedir isso, né, gente? Mas o mundo tecnológico chega e a gente tem outras exigências aí. Serão 2 questões discursivas, tá? Claro, não é permitida nenhuma consulta. Isso aí todo mundo sabe, mas a gente só está fazendo uma leitura dinâmica do edital. Não adianta levar um livro, uma anotação, não pode consultar, não. Durante a realização da prova, não dá para usar nenhum aparelho eletrônico, celular, tablet, nada. As questões da prova discursiva abordarão temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Então, já está dizendo qual vai ser o foco das questões. Uma vai ser sobre o currículo paulista. Ah, Rosângela, parece que o currículo paulista está ventilado agora, a nova política da secretaria está falando do material digital. É verdade. O material digital agora é o grande diferencial. Mas na época que o edital foi elaborado e foi solicitado da VUNESP, que a VUNESP definiu como um dos temas o currículo paulista. E eu acho que até aquela forma da introdução, sabe a introdução do currículo? Tem um texto todo explicativo sobre as premissas do currículo, qual é a linha do currículo. É legal a gente conhecer. A gente não vai ler aquela parte que fala do histórico da construção do currículo, porque então houve tantos interesses, não é bem uma questão. Mas as ideias, né, de como o currículo tem a sua concepção de ensino-aprendizagem, isso é possível ficar assim. Então, o currículo paulista é uma questão. E outra vai ser sobre metodologia e estrutura de ensino. Metodologia, nosso fazer prático. Que tipos de procedimentos a gente usa em sala de aula?
que tipo de trabalho a gente desenvolve, quais estratégias a gente usa, e a estrutura de ensino. Como que o ensino é organizado na rede estadual? Educação básica, ensino médio, quais são aí os grupos que também fazem parte, né, dessa estrutura, os segmentos que fazem parte, por exemplo, educação quilombola, educação de jovens e adultos, entender essa estrutura. Entender que a gente tem um novo ensino médio, que está sendo revisitado, que está sendo rediscutido, mas a gente tem um novo ensino médio. Então, essas são as temáticas das duas questões que vocês vão responder. Na correção da prova, o que vai ser analisado? O conhecimento que você tem sobre aqueles assuntos, capacidade do candidato em desenvolver a questão proposta de forma precisa, não dá para a gente dar muitas voltas, dar exemplos, clareza, coerência, objetividade. Então, é avaliado a organização do texto, a síntese dos fatos, a correção gramatical, enfim, né, aquilo que a gente já conhece. Vai ser escrita a tinta preta, todo mundo sabe. Levem 2, 3 canetas pretas, gente, porque se falha um, você tem o plano B, o plano C, né? Se usar tinta de outra cor, é possível que o aparelhinho lá que corrige, ou a nitidez do texto, a digitalização do texto prejudicada, então tem que ser feito mesmo. Não dá para perguntar nada para o aplicador, né? O edital fala, não será prestado ao candidato nem esclarecimento sobre o enunciado. A gente não pode falar assim, viu, colega? Não entendi essa questão. É para escrever isso. Claro que o aplicador não vai poder falar, né? Na prova discursiva, o candidato deverá assinar única e exclusivamente no local destinado para essa finalidade. Então, assim, tem lá a folha resposta, né, do texto de vocês. Vocês só vão assinar o nome no local indicado para o seu nome. Isso por quê? Qualquer identificação que você faça na folha, você termina e faz uma carinha de alegre. Já vai perder essa prova, vai perder essa questão, gente. Nada que identifique vocês, nenhum sinalzinho, uma estrelinha. Aí você termina a sua resposta, escreve fim. Não, gente. Não identifique com nenhuma gracinha a prova de vocês, porque qualquer marca, sinal, desenho, rubrica, qualquer coisinha que você fizer no texto, pode inviabilizar a correção, vai dar 0, porque não pode ter um sinal que, eventualmente, quem vai corrigir fala, essa prova é a tua. Então, assina e bora logo. Não pode usar corretor de texto branquinho. Se você escrever errado, faz um tracinho. A gente tenta evitar a rasura ao máximo, que muita rasura também faz o texto perder ponto. Mas um usa branquinho, será? Não pode usar caneta marca-texto, nenhum material, né? Até porque isso também pode criar uma identificação do texto. Não pode usar nenhuma outra folha de rascunho, a não ser aquela destinada para rascunho. Então, a gente tem que estar super atento a essas orientações para não errar, às vezes, uma bobagem. Você fez lá uma marquinha, não é para fazer. Os campos reservados para a resposta definitiva serão os únicos válidos para avaliação. Ninguém vai ler o seu rascunho. Você pode rabiscar o seu rascunho, não vai ser considerado para nada. A única folha válida para avaliação é a folha definitiva. Claro, o rascunho, gente, ele é bom, porque eu acho que organiza melhor as ideias para você passar para o texto definitivo, mas ele não é obrigatório. Ai, Rosângela, enrolei no tempo. Tenho que fazer o rascunho? É uma opção de vocês. Não é obrigatório fazer o rascunho. O rascunho é desconsiderado. Se vocês não quiserem fazer o texto definitivo na hora, mas é sempre bom a gente tentar reservar um tempo para a gente fazer o rascunho primeiro. As instruções são essas, claro, gente, não será dado nenhum tempo adicional para vocês. Acabou o tempo, acabou. Não, mas eu estou terminando de passar limpo. Acabou. Eu já apliquei muita prova também, né? Como aplicadora de prova de concurso. Ele dá dor no coração. Quando a pessoa está passando a limpo a redação e acaba o tempo. E a gente tem que recolher a prova. Então o fiscal vem para recolher. Então, vocês têm que se organizar muito no tempo. Eu vou deixar tantos minutos para poder passar limpo tranquilo, porque chegou a hora definitiva, quem está na sala vai recolher a sua prova, ainda que você não tenha passado a limpo, porque não tem tempo estendido aí para isso, tá? Será considerado como não escrito o trecho do texto que estiver rasurado, então evite a rasura. Mas eu errei uma palavra, escrever seção, C cedilha, C. Tá, paciência, você coloca o parênteses e escreve certo,
Quem vai corrigir vai entender que você observou que estava errado e fez uma correção na frente, mas tente evitar possível rasura, tá? Se a letra de vocês for ilegível, gente, quem tem letrinha meio feia, cuidado. A pessoa que vai corrigir tem 500 redações para corrigir. Ela não vai perder tempo tentando decifrar uma letra difícil. Então, quem tem uma letra difícil, já vai treinando uma letra mais redondinha, escreve mais devagar, porque tem letras que realmente, gente, são incompreensíveis. Você fala, meu Deus, o que está escrito aqui? A pessoa que vai corrigir não vai ter tempo para ficar tentando decifrar, tá? Tem que escrever de forma legível. Aqui esse item é bem absurdo, né? Se for escrito em língua diferente da portuguesa. Não escrevo em alemão, não escrevo em japonês, não escrevo em espanhol. Vai que baixa uma entidade de vocês começam a escrever em outra língua. Mas, de qualquer forma, está lá no edital. Eu escrevo numa língua diferente, tá? Se for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo, tem lá as linhas. Só que aí você excedeu lá as 12 linhas. Você usou um espaço em branco sem linha lá para concluir seu texto. Ninguém vai considerar esse espaço para fora da linha. Não dá para usar o cantinho e além da linha. Esteticamente, o texto tem que caber no espaço do texto. Nada de extrapolar esse espaço, tá? Porque ele é desconsiderado. Vai parecer que seu texto não terminou. E não adianta apertar também a letra. Começa com a letra bem grande, aí a pessoa fala, meu Deus, não vai caber. Você vai apertando, apertando, chega no final da linha, a letra está assim, né? Tomar cuidado com isso. Um exemplar do caderno da prova discursiva em branco será disponibilizado única e exclusivamente depois no site lá da Unesp, a partir das 10 horas do primeiro dia útil subsequente da aplicação. Então, fez a prova hoje, no dia seguinte vocês podem pegar lá o caderno, a proposta, né, da redação. Gente, mas eu vou insistir na legibilidade, tá? Como eu disse, tem que caprichar na caligrafia. Parece meio óbvio também, mas o que acontece? A gente está acostumado a digitar hoje em dia. A gente não escreve. Quando a gente vai escrever manuscrito, começa a doer a mão, não é assim? A minha começa a doer, porque a gente digita tanto, a gente faz texto, e a gente vai perdendo a coordenação motora fina mesmo, às vezes. Então, por isso que é importante treinar em casa. Até para fazer um exercício, você fala, meu Deus, minha mão está doendo, não consigo mais escrever. E a legibilidade, gente, ela é bem importante. O texto legível já dá uma estética, como eu disse, adequada. Um texto mais difícil de entender vai fazer com que a pessoa que está corrigindo já desconsidere, tá? Olha lá um textinho rasurado. Evitar a rasura, organizar o pensamento de forma a não mudar de ideia no meio da elaboração do texto. E, claro, uma descrição discursiva é avaliável domínio da língua portuguesa, mas não é o mais importante, organização das ideias, coerência, clareza nos argumentos, se você concorda, se você apoia, se você discorda, você tem que justificar. Relação e aplicação de conceitos. Eu falo que uma boa forma da gente começar uma resposta discursiva é apresentar um conceito, uma definição. O tema é lá educação inclusiva. Dê uma definição de educação inclusiva. Educação inclusiva é aquela que engloba, dê um conceito para começar, apresenta o assunto para quem vai ler o seu texto. Então, os conceitos são importantes. O que você está chamando de educação inclusiva, por exemplo, né? Controle do espaço e a questão da rasura e da legibilidade, que é uma escrita que as pessoas conseguem ler. Como que vem o formato da questão discursiva? Não é tão diferente de uma redação dissertativa, tá, gente? Geralmente tem um texto que é base, um fragmento de um autor, um fragmento de lei, e aí vai se pedir, vai ter uma comanda pedindo para você falar sobre o tema daquele fragmento, ou o que defende determinado trecho da lei. Às vezes, claro, uma obra literária, acho que não vai ser o caso aqui, porque é uma prova para um concurso, para uma carreira, né, de professor, um livro, às vezes até uma charge. Pode acontecer, a Unesp usa bastante, sabe, uma tirinha, problematizando alguma questão da escola, da rotina da escola, do cotidiano da escola. Então, vai ter lá um texto provocador, quase sempre um texto escrito, não um texto visual, mas pode também ser um texto visual. E, a partir disso, você é convidado a responder algumas questões, forma de pergunta, comentário.
eles vão jogar uma problematização. Você vai ter que dar conta de responder. Eu sempre acho, gente, que a gente tem que observar o que está pedindo na comanda. Se está pedindo dê exemplos de, não adianta você discursar sobre aquilo se você não dar exemplos de. Cite, então comente, ou então justifique, ou então apresente. Esses verbos da comanda são necessários. Porque a gente pode fazer um texto bem escrito, que fala daquele tema, mas você não citou, não explicou, ou não deu exemplo. Então, o texto da comanda é importante, tá? Então, a pergunta, a comanda, ela pode fazer uma pergunta muito específica ou até meio interdisciplinar, para você relacionar o currículo com a sua área, o currículo com uma política pública de educação da secretaria. Número de linhas. Rosângela, a resposta discursiva ela é mais sucinta, mais justinha, porque tem pouca linha. Precisa usar todas as linhas? Não, gente, não é uma regra que você use todas as linhas, você não precisa até o fim do espaço. Depende do seu estilo de escrita. Se você tem bastante informação para colocar, ou se tem menos informação para colocar, tá? Eu sou meio prolixa, mas aí é um jeito de escrever que é meu. Eu acabo escrevendo muito. Nem sempre isso é positivo também. Desde que você tem que respeitar o limite das linhas. Okay? Tem limite mínimo? Não. Geralmente eles não colocam limite mínimo. Para questão discursiva, não. Muitos escrevem muito parecido com uma redação. Mas é semelhante a uma redação. E outros falam assim que provavelmente pode cair muito significado. É isso que a gente estava comentando, né, Josi? Josi é minha amiga que veio, professora de português também. Veio comigo hoje. Também pode ser uma questão bem objetiva, bem assim, teórica, mas é possível que haja um estudo de caso, uma situação hipotética, e você, como professor, resolveria essa questão, essa situação. Tem diferença que a gente vai... Não tem diferença. Você vai atender o que aquela comanda está pedindo. Oi. Em 2013, a prova nessa parte discursiva foi duas situações e problemas. Uma comparava a professora na sala de aula do terceiro ano A, que tinha domínio com a classe, com a turma, e a professora do terceiro ano B não tinha domínio com aquela turma. Então, você tinha que fazer uma solução, né? Achar uma solução sobre aquilo, aquele caso. O que a professora B teria que fazer, porque a professora A tinha domínio. E na outra situação, o problema foi sobre a criança, os alunos que tinham dificuldade. O que a professora deveria fazer? Superar essas dificuldades. Isso. E foi só 6 linhas. Foram 6 linhas. Aí é bem curtinho, né? Entendeu? Então, assim, foram 6 linhas cada situação. Mas vocês entendem que é difícil a gente dar conta de uma questão dessas 6 linhas? Haja poder de síntese, né? Então, geralmente eles dão umas 10 linhas. Ou até um pouquinho mais, né? 15, vai ser 15 linhas, ele está comentando aqui. O que acontece, gente? O que a gente não pode? Ou extrapolar o limite das linhas ali, escrever de uma forma muito sem foco, mas porque pode dar a impressão de que essa resposta enorme, ela confunde quem está lendo, fala, nossa, a pessoa deu muitas voltas, mas não é tão objetiva. Então, uma resposta longa não é necessariamente melhor, mas uma resposta muito curta, muito objetiva, tá, você tem lá 10 linhas, você escreveu 4, dá a impressão que você não conhece o assunto e não tem o que dizer sobre aquilo. Então, a gente tem que ter aquele bom senso, gente. Entre uma resposta muito longa ou muito curta. Não pode ser nem muito extensa e vaga e nem muito curtinha. Você disse que a população são 3 pontos em cada uma. Então, eu fiquei com essa dúvida também na leitura do edital, porque ele não esclarece. Ele tem um peso grande, a questão discursiva na prova, mas o edital só fala que de 0 a 10, a questão discursiva tem ponto 3. Eu até perguntei para a colega do outro, que eu também trabalhei no outro curso, será que é uma questão de 1,5 máximo para cada um, ou 3 para cada uma? Não está claro no edital. Porque são 20 pontos. Vale 20 pontos. Então, eu tenho que ter cada um. 10 e 10, eu vou tirar 10 e 10, 10, 3. Mas se você tirar pelo menos 3 em
cada uma delas, você já está aprovado. Ou eu posso tirar essas duas e zerar a outra. Talvez eles façam uma média das duas. É possível. Ao que parece, não pode zerar nenhuma, professora. O que não pode fazer, gente, olha, essa segunda questão, eu sei exatamente o que eu vou escrever. Na primeira, não. Então, eu vou fazer só a segunda. Não, gente, não deixe nenhum em branco, tá? Ainda que tenha que fazer de forma mais... Vou na festa daqui, façam as duas. Não deixe nenhuma das duas em branco. Justamente por isso, para não zerar nenhuma. Exatamente. Não vai naquela, não, essa daqui eu vou caprichar. Tanto que eu vou tirar 10, na outra eu não preciso fazer. Faz suas duas, bom? Vocês vão tirar 10, gente. Praticar é importante, por isso a gente pode usar como parâmetro provas anteriores. Vocês estão falando aqui, né, de exemplos de outras provas, de outros concursos, que também caiu questão discursiva e tudo mais. É legal a gente procurar provas de concursos, na área de educação, né, principalmente, para a gente ter um parâmetro, né, dos textos, como eles foram exigidos, como foi a questão que provoca aí a pergunta. É legal a gente ter acesso a essas provas anteriores, mas não é tão fácil, tá? Por exemplo, a Vunesp, ela tem lá os editais, quando acaba o concurso, eles disponibilizam a prova, né? Mas nem sempre a gente acha de educação, só daqueles concursos de prefeituras antigos e tudo mais. Mas se a gente conseguir fazer uma pesquisinha, que eu acho que vale a pena, de provas anteriores, a gente vai entender melhor o perfil da banca, como que é a questão, por ler essa prova, como é que foi essa questão discursiva lá na prova da prefeitura tal, que a Vunesp fez para o professor, né? Então, lá no site da Vunesp, quando encerra o concurso, vem aqui, ó, tá apagadinho, mas tem a prova, né? Tem o edital, tem a prova, tem as questões, e a gente consulta as questões. Se tiver um tempo, dê uma passeadinha lá no site da Vunesp para ver essas questões da área de educação. Uma coisa interessante também é falar, tá, mas afinal, como que essa instituição que organizou a prova, ela dá uma nota? Porque não é a impressão que a redação é uma coisa subjetiva? Gostei do jeito que essa pessoa escreve, para mim está claro. Não gostei dessa resposta, para mim ficou confusa. Na verdade, não é tão subjetivo assim, tá, gente? Quem avalia, ela tem lá um quadro de critérios para atribuir uma nota. A gente chama isso de espelho de resposta. Então, o espelho de resposta é um checklist de quem vai corrigir. O examinador vai procurar ali, dentro daqueles critérios, como que a sua resposta se encaixa. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, tá? Aqui da FGV. Aqui é uma prova para enfermagem, mas vamos lá. Olha, estrutura textual global, abordagem do tema, tem um peso tal. A pessoa não fugiu do tema, ok. A progressão textual, que é a estrutura do texto, começo, meio e fim, ok. Depois, a seleção vocabular, as palavras adequadas, exemplo aditivo, norma culta. Então, esse daqui, por exemplo, é um espelho de resposta lá da FGV. Outra também, de outra empresa que faz. Atendimento ao tema proposto na questão. Era para falar de inclusão, eu fiz outro comentário sobre a diversidade. O tema não era diversidade, apesar de estar ligado à ideia da inclusão. Mas o foco não era esse. O foco era a ideia da inclusão, por exemplo. Então, atender ao tema, não fugir do tema. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria, sobre o assunto. Por exemplo, como a colega colocou, tem uma questão lá que fala de gestão de sala de aula. Eu vou ter que mostrar ali o que faz o professor ser mais eficiente que o outro. Eu tenho que ter domínio técnico. Eu tenho que dissertar sobre gestão de sala de aula, sobre domínio de conhecimento da área, etc, etc. Utilização adequada da língua portuguesa. Outro também, critério de correção, a estrutura, o conteúdo e a expressão. Gente, o conteúdo sempre vai ter mais peso do que a forma, do que a gramática. Então, assim, a gente não precisa ser um literato, né, formado em português, em letras, para ter uma nota boa. Não é isso, é o plano das ideias, continuo insistindo, tá? E praticar. Corrigir o texto de novo. O texto que a gente faz, a gente revê, refaz, como eu disse anteriormente, né? Se a gente fizer isso depois de uns dias, a gente relê o texto da gente, a gente tem mais clareza para observar o que pode ser melhorado. Agora, uma coisa, gente, como professora de português, que eu sempre insisti, repito, sou até
é incisiva demais. A gente precisa ler, gente. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E posso contar uma coisa? O professor lê pouco. A gente lê pouco. Às vezes eu me sinto culpada, porque eu lia muito mais há uns anos atrás do que agora. A gente lê pouco. E a leitura deve ser condição essencial do nosso cotidiano de trabalho. A gente tem que ler. Ler para estudar mesmo, para aprender, ler por prazer, não só ler por obrigação. Ah, mas eu não gosto de ler só texto da minha área. Vai ler outra coisa, vai ler ficção científica, vai ler... Leia. A leitura, gente, a rotina de leitura, ela é super importante. E quando a gente fala da nossa área de trabalho, mais ainda. Se a gente puder acompanhar os autores que tratam da questão pedagógica, claro que a gente vai ter muito mais elemento para falar, para pensar e para escrever sobre o assunto, tá? Além disso, a gente desenvolve a nossa estratégia argumentativa. Quer dizer, a gente aprende a defender um ponto de vista porque a gente tem base para isso. A gente só escreve sobre aquilo que a gente pensa. Ninguém aqui vai fazer uma... Se me derem uma redação para fazer com o tema dos desafios econômicos do Brasil do ano 2020, eu não sei muito de economia. Perdão branco. Porque não é uma área, não é minha área. Agora, se falar de metodologia, de didática, de supervisão de ensino, é minha área. Então, eu vou ter elementos. Por isso que a gente tem que ler sobre o máximo que a gente puder sobre essa questão da nossa atuação. Escrever à mão, gente, é muito importante. Tem que estudar. Vou treinar, Rosana, vou digitar. Não, escreve à mão. Lá em casa, no seu exercício. Tem estudos que mostram que quando a gente escreve à mão, cognitivamente a gente incorpora melhor aquilo que está escrevendo. Olha que coisa jurássica, né? Escrever à mão como faziam os maias e os astecas. Para a criança que está sendo alfabetizada, é essencial escrever à mão, para incorporar o código da língua. E para os adultos também. Para os adultos, anotações feitas em cadernos têm mais potencial para ajudá-los a fixar o conteúdo de uma aula. Eu descrevo isso na cara dos meus colegas supervisores, que eu lá no tarde. Eu lá no meu caderninho, né? O pessoal, nossa, coisa antiga no caderninho. Eu falei, aham, o caderninho não acaba a bateria, o caderninho está aqui, eu carrego ele embaixo do braço, não precisa de nada. A gente tem que escrever à mão, façam os exercícios de vocês em casa à mão. Todo mundo conhece o Calvin, gente? Calvin é ótimo, né? Super irônico, crítico. Ele é uma falta, sou fã deles. Aí tá lá o Calvin com o tigrinho dele, ele fala, olha, eu detestava escrever redações, mas agora eu já gosto. Percebi que o objetivo de escrever é dilatar as ideias claras, obscurecer os raciocínios e inibir a clareza. Com alguma prática, a escrita pode tornar-se um nevoeiro intimidante e impenetrável. Quer ler a minha ficha de leitura? Olha o que eu escrevi. Título do texto do Calvin. A dinâmica dos imperativos interpessoais e monológicos em Dick e Jane. Um estudo de gêneros mediúnicos transrelacionais. Ainda brinca. Academia, aí vou eu. O que o Calvin fala? Sem escrever. Escrever vai ser confundido. Vou escrever, desde que eu não diga nada, ninguém entenda. Eu vou ser reconhecido pelo meu potencial para a escrita. Vou para a academia. Geralmente, a linguagem acadêmica, gente, é cansativa, né? Porque às vezes tem os títulos, são muito arrogantes, né? A gente fala, meu Deus, é um texto escrito por um público muito seleto, porque é tão denso, né? Vocabulário denso, conceitos densos. Por que eu coloquei essa tirinha aqui? Escrever bem não é escrever difícil. Tem gente que acha que fala, vou usar e abusar do dicionário para impressionar quem vai corrigir meu texto. Aliás, eu estava brincando, eu estava lendo ali umas, lógico, são redações nota 10, né? Mas outro sim, destarte, são termos que a gente não usa. Conectivos são muito raros, gente. São bem assim, da língua mais preciosista, digamos assim. Escrever bem não é escrever difícil, gente. Não adianta a gente querer passar um verniz de erudição no nosso texto, usando um termo bem... que o nosso corretor, não, quem vai avaliar o nosso texto, não necessariamente é da área da educação, tá? Mas ele não domina alguns conceitos. Claro, a gente vai escrever sobre a nossa área e tudo mais, mas a gente não pode querer impressionar quem nos lê com termos muito complexos, ou então muitas divagações. Então, escrever bem não é escrever difícil, tá? Não vai usar uma palavra arcaica para
dar esse verniz de erudição, porque não vai funcionar. Outra coisa que tem que tomar cuidado, eu me policio muito, porque eu sou muito encrenqueirinha no bom sentido, tá? Censura, não existe censura, gente, nem deve existir mesmo nos textos, as pessoas têm que ser livres para escrever. Mas quando a gente, assim, é meio inflamado com algumas causas, e a gente se posiciona muito criticamente, a gente pode passar para o nosso texto uma crítica mais pesada. Gente, não é o momento da gente questionar a secretaria, tá? Discordar, achar que não dá certo, que não é esse caminho. Não é esse momento. A gente vai escrever, tá? O corretor que vai falar, não conhece a linha da secretaria e concorda e vai trabalhar nessa linha. Por quê, gente? Se a gente fizer um texto, um discurso mais inflamado, uma posição ideológica ou política muito que cause um desconforto em quem lê, você fala, nossa, essa pessoa defende isso, faz uma crítica pesada. Toma, não é o momento, gente. Existem momentos para a gente poder fazer o nosso discurso. Porque o nosso avaliador fala, nossa, que radical. Digamos, vamos voltar lá, por exemplo, da inclusão. O tema é a questão da inclusão na escola. Aí você fala, porque não existem políticas públicas, porque o governo desconsidera as necessidades. Calma, gente, calma. Né? Vamos tentar manter um tom, vamos polemizar demais o nosso texto, não é o momento, não concurso, de polemizar ou fazer alguma afirmação muito generalista. Toda generalização é perigosa, tá? Todo governo é incompetente para resolver esse problema, gente. Todo governo, tem gente que escreve. A pessoa mais assim, crítica, ela se posiciona. Mas não vai se posicionar na hora do concurso, seja mais leve. Pode fazer a crítica, mas tome cuidado. Ou você vai falar de problemas de aprendizagem das crianças. Aí você escreve lá, isso acontece porque as famílias são desestruturadas. Olha, gente, que perigo. Todas as famílias, que tem uma família desestruturada, muito generalista. Essas construções são muito questionáveis, gente, evitem, tá? A gente pode ser firme, se posicionar, mas sem aquele tom que a gente chama de panfletário. Muito cuidado. Atenção ao enunciado. Enunciado é aquilo que a pergunta que a questão está encaminhando para você. Queria falar a palavra-chave. Separe os dados que vão ser necessários para o seu raciocínio, né? Destaque a pergunta principal para você não fugir dela. Às vezes a gente extrapola, a gente não percebe, a gente começa a nossa resposta e a gente vai devagando para um outro ponto e foge daquele tema. Importante a gente recuperar o tempo todo. O que a gente tem que perguntar para a gente na nossa... Terminou de fazer o rascunho. A minha resposta realmente responde a pergunta? A pergunta é para falar de X, você falou de X, Y, Z. Mas você se aprofundou no X? O tema é o X. O corretor vai conseguir entender a minha linha de raciocínio. Qualquer pessoa, ainda que não seja da área da educação, vai entender claramente a minha resposta? A gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso. Eu vou colocar aqui vários problemas, antes da gente fazer uma atividade prática, para a gente evitar esses problemas no texto da gente. Não vou ler as letrinhas pequenas, vou só comentar porque tem bastante slide, tá? Primeiro, a gente já falou, entregar o texto com a letra legível. Ninguém vai corrigir o texto que está com uma letra muito difícil. Tá? Faltar com a coesão textual. O que é a coesão, gente? É a amarração entre as partes. Ah, Rosângela, e a resposta discursiva vai ser em parágrafos? Introdução, desenvolvimento, conclusão? Gente, não é uma redação, é uma resposta. Ela pode ser um bloco único. Pode ser um parágrafo único, inclusive. Só que você vai ter que... a pessoa que vai ler o seu texto, que vai avaliar o seu texto, tem uma apresentação do assunto, vai entender que você desenvolve ali sua lógica e você vai fechar. Essa coesão é essa amarração, começo, meio e fim. O que é um texto? Texto é do latim, vem de textum, é tecido. Um texto é um tecido. Tecido, ó, fios que estão todos juntinhos, entrelaçados. A coesão de um texto quando ele está bem amarrado. Ele tem uma sequência lógica, tá? Ser incoerente. Falta de coerência. Eu começo defendendo, no fim eu ataco.
Você fala, ué, mas essa pessoa é contrária, é favorável, ela acha bom, ela acha ruim. A coerência é importante, gente. A gente não pode ser contraditório na nossa resposta, tá? Então, dentro do nosso universo interpretativo aí, a gente não pode desorganizar os pensamentos e ter posicionamento que confunde o nosso leitor. Não fazer um rascunho, eu acho que é um problema também, porque a gente tem grande chance de errar na folha definitiva sem o rascunho. Cometer erro de português, claro, né, gente? Tomar muito cuidado, tá? Ai, agora eu não tenho certeza se a palavra escreve com G ou com J, sei lá, se conjuga esse verbo. Substitui por um sinônimo, gente. Busca outro com sentido parecido, né? Tomar um cuidado com essa questão ortográfica, com a acentuação, com a pontuação, enfim. Escrever períodos muito longos, sem pontuação. Eu começo lá, a educação inclusiva no Brasil, blá, 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 blá. Mas você não põe uma ponto e vírgula, não põe um ponto final e abre outro período. Você vai no bloco só, sem pontuação. Isso torna o texto muito confuso. E tem gente que não gosta de usar pontuação, gente. A pessoa está no fluxo do pensamento, ela vai embora. Dizem que quanto mais velha a gente fica, mais vírgula a gente usa. Por isso que eu entro de vírgula. Dá mais pausas, né? Ultrapassar os limites das línguas, que a gente já falou, não pode. Uma resposta objetiva demais, curtinha demais, limitadinha demais, básica demais. Quem corrige vai falar, não sabe o que dizer, só disse isso. Não é bom também. Entregar o texto sem uma conclusão, sem um fechamento. Parece que o texto paira no ar. Ele para de repente e fala, ué, mas e aí? A pessoa acha isso, entende isso e não propõe nada, não conclui nada, não apresenta nenhuma sugestão, enfim. Linguagem muito informal, gente. A gente não precisa escrever de forma erudita, mas não dá para a gente usar termos muito coloquiais, informais. Tem que fazer um texto no padrão curto, tá? Linguagem cuidado, enfim. E escrever na primeira pessoa do singular. Esse é um problema, gente. Não faça um texto assim, eu acho, ou na minha opinião, não tem nada de eu. Nós, professores, não é a primeira pessoa, nem no singular, nem no plural. É sempre a terceira pessoa. É a situação, a aprendizagem, a inclusão, os estudantes, o professor. Nada de eu, na minha opinião, eu acho. Isso você tira totalmente aí do texto de vocês. Usar clichês, gente. Sabe aquelas frases que já estão desgastadas, que todo mundo já usou demais? Né? Fechando com chave de ouro, porque, pelo amor de Deus, né? Todo mundo escreve isso em todo lugar. A pressa é inimiga da exaustão, né? O ser humano precisa de paz. As escolas, é lógico que as escolas precisam de paz, gente. Sabe? É uma mensagem já desgastada, né? Perder o foco. Como eu disse, é para falar do assunto X, mas eu me empolguei e fui falar mais do assunto Y. Volta lá para o assunto X. Rapidinho, só retomando então essa questão de coesão e coerência, tá? Só para não ficar confuso, porque as pessoas acham que são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A coerência tem a ver com o sentido do texto. A não contradição do texto. Se uma linha de pensamento, ela começa e continua a mesma linha do começo ao fim. Sem que a pessoa seja evasiva ou que ela entre em contradição. Já a coesão é como a gente organiza o texto para ele ter começo, meio e fim, tá? Os mecanismos gramaticais, lexicais, responsáveis para articular as nossas ideias. Então, um é no plano mesmo das ideias, o outro no plano da forma. Como assim? Coerência tem a ver com a questão lógica, os significados, o alinhamento lógico. Então, eu não entro em contradição, né? Eu tenho elementos linguísticos, extralinguísticos, que garantem que o meu texto ele tenha uma lógica interna. Mas, para garantir essa lógica, eu tenho que usar expressões, conectivos, os termos que amarram essa lógica, que é a coesão. Primeiro, para ser coerente, gente. O seu texto está incoerente. O que é um texto incoerente? É aquele que não atende a algumas especificidades. Para ser coerente, a estrutura do nosso texto precisa eliminar qualquer ambiguidade que possa dar margem para a pessoa falar, ué, mas ele disse que a família ajuda ou que a família atrapalha? Fica confuso. Os professores apoiam, os professores discordam. Usar os conectivos corretos, a gente vai falar dos conectivos, que tem a ver com coesão, não ter contradições, alinhar os sentidos das frases,
evitar trechos fora do contexto e também seguir o gênero textual do começo ao fim. O gênero textual nem vai ser um problema para a gente, porque a questão discursiva ela é argumentativa mesmo. Há um erro de coerência num outro tipo de prova, um outro tipo de concurso, em que se peça uma narração, se peça uma descrição, que não é o caso. A gente vai usar um texto de defesa de ponto de vista. Aqui só para ilustrar, só para fazer uma graça, né? Às vezes fala, mas existe tanta incoerência nas falas e nos textos? Às vezes as pessoas são incoerentes nas falas, né? Aqui é um trechinho de uma reportagem esportiva. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, foram surpreendidos pelo ataque do Guarani. Tem uma contradição aqui? Bom, gente, já esperava, como é que foi surpreendido? A gente é surpreendido quando a gente não espera. Então, esse aqui é um problema de incoerência. É uma afirmação incoerente, né? No dia a dia, a gente até pode falar algumas coisas e falar, nossa, mas isso não tem lógica o que você está dizendo, né? Mas a incoerência pode aparecer muito no nosso discurso, como pode aparecer no nosso texto. Por exemplo, restaurante vegetariano, servimos frango, peixe e carnes. A gente tem vários espaços da cidade, comerciais, que são bem coerentes. Aberto todos os dias, descanso semanal na terça. Não é aberto todos os dias, né? Ou até nesses jornais que são mais sensacionalistas, aí tem um monte de coerência, gente. Crime em Araxá. Casal morto reconheceu o bandido. Aí, como isso? E aparece nos jornais assim mais, né, esses que escorrem sangue, umas chamadas absolutamente coerentes. Grávida que sobreviveu ao acidente está viva. Que bom, né, gente? Falta coerência. Você fala, como que a pessoa escreve uma coisa incoerente, né? Se ela sobreviveu, ela está viva. É uma informação incoerente, né? Redundante. Já a coesão, gente, é, como eu disse, essa narração entre as partes do texto, tá? Quando a gente amarra direitinho, começo, meio e fim, ele tem mais legibilidade, ele vai permitir que tenha essa ligação, faz com que as ideias fluam com mais clareza e quem lê vai criando um link entre começo, meio e fim. E como é que a gente garante a coesão? Usando conectivos, conexões, palavras ou expressões. Quais são esses conectivos? Ali está cheio de conectivos, gente. Por exemplo, na introdução a gente escreve: uma vez que a escola hoje atende, né, visto que no atual século XXI temos um desafio, muitos têm discutido sobre, cogita-se que, é importante que, é o começo, a introdução. O que são essas expressões? Conectivos, que já indicam que seu texto vai começar. No desenvolvimento, a gente pode usar dessa forma, portanto, assim, convém lembrar. Sabe essas expressões que a gente usa? Elas vão amarrando as ideias, são conectivos. Na conclusão, como é que a gente fecha o final do texto? Logo, portanto, dessa forma, em virtude disso. E aí o nosso leitor já fala, bom, está concluído o pensamento. Então a gente tem que usar esses conectivos, tá? De introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Às vezes, para dar liga, né? Entenda-se que é necessário que. Agora, o que não pode, gente? Evitar. Não escrevam isso na resposta de vocês. Atualmente, hoje em dia, pode ser qualquer dia, na atualidade, né, quem corrige geralmente já considera que essas expressões são muito vagas também, tá? Atualmente, quando? Olha bem como a falta de conectivo torna um texto esquisito, difícil de entender. Crise financeira, pandemia mundial, todos estão preocupados com o futuro. É preciso ter fé. Você fala, gente, que desconexo. Está faltando o quê? Uma amarração dessas ideias. Está faltando o quê? Conectivos, essas palavrinhas, essas expressões que criam link. Aqui não há coesão nenhuma entre
outras partes do texto. Uma fala de crise financeira, o outro fala da crise de efeito, tem a ver uma coisa com outra. Se a gente fosse garantir mais clareza por meio de conectivos, fazer um texto ser mais coeso, a gente poderia escrever assim: há uma crise financeira e uma pandemia mundial, de modo que todos estão preocupados com o futuro. Ainda assim, é preciso ter fé. Ficou mais claro? Por quê? Porque a gente usou conectivos, ó. Será que eu traduzi? Sim. Ó, o e, o de modo que, o ainda assim. Esses são recursos de conexão que vocês têm que usar. Tá bom? Isso que a gente chama de conexão. Clichês que a gente tem que evitar, gente. Evitem, que é muito fácil a gente cair nesses clichês. Tem uma lista enorme. Vou ler aqui alguns, tá? Hoje em dia é muito ruim. Antes de mais nada, o que tem antes do nada? E a gente fala, antes de mais nada, é preciso que a escola fale, mas antes de mais nada, né? Há uma luz no fim do túnel. Sabe essas expressões batidas? Né? É de importância vital. Ou, sei lá, em nível de jeito nenhum. É um erro gritante. Essas expressões a gente chama de lugar comum, senso comum, clichê, estão desgastadas, enfim, tá? E é muito comum a gente cometer pleonasmos. É natural na linguagem do dia a dia. A gente sobe para cima, a gente desce para baixo. No dia a dia, não tem problema, é linguagem informal, mas quando a gente escreve, está lá registrado. É considerado um vício de linguagem. E a gente comete esses pleonasmos muito facilmente. Vou dar exemplo, gente. Conclusão final. Se é conclusão final, encarar de frente. Como que a gente encara se não for de frente? A gente encara quem vê a cara. Não dá para encarar de costa, né? São metades iguais. Se são metades, tem que ser iguais. O professor é o protagonista principal da aula. Gente, ele é o protagonista. O protagonista já vem a ideia do principal. Então, a gente tem algumas... Uma coisa que é muito comum, gente, porque o currículo é o elo de ligação entre... Gente, o elo, ele já liga duas coisas. A gente vai falar elo de ligação. E a gente comete esses deslizes. Natural, gente. A nossa língua, às vezes, a gente acaba falando mesmo. Novidade inédita, ou planejar antecipadamente. É preciso que o professor planeje antecipadamente, mas planejar já não está embutida a ideia de que vai ser antes? Sim. A gente não planeja posteriormente, é só antecipadamente mesmo, né? Então, essas expressões são redundâncias, a gente chama de pleonasmos, e vai estar no texto também. Tem umas que são horríveis, né, gente? Claro, não está fora do nosso contexto, mas sofreu uma hemorragia de sangue. Isso aqui é comum, gente. Ó, há 2 anos atrás. Esse A com H já é do tempo passado. Aí a pessoa coloca um atrás aqui. É uma redundância. Se é há 2 anos com H, tempo passado, usando atrás. Enfim, né? É muito pouco, é verdade, né? A nossa língua é cheia de pegadinhas. Você vai tirar pouquíssimo, né? Muito pouco. A gente quer reforçar a ideia do pouco, mas muito pouco. Dura traduzir algumas coisas para as pessoas que não falam português entender, né? Eu ouvi um menino falando um dia, eu falei, não entendo, eu tô chegando. Eu falo brasileiro, eu falo, tô chegando, não tá indo embora. Tô chegando. Tá chegando, tá indo, né? A nossa língua tem essas questões. Resumindo essa primeira parte, gente. Escrever com clareza, ideia organizada, sequência lógica, concisão, quer dizer, né, que a gente não teve espaço, coerência, coesão, a língua é um instrumento de comunicação, a gramática é um auxílio. Não fiquem excessivamente preocupados com a questão da gramática, ela só é um apoio para as ideias. Preocupar-se menos com a ortografia e mais com a textualidade. Vamos acordar, porque tem gente que já está ficando assim na carteira que eu estou percebendo. A minha voz está sendo uma canção de ninar no pós-almoço, né? Então vamos praticar um pouquinho. Vamos pensar. Caiu essa questão aqui para vocês. Vocês já fizeram a parte objetiva da prova. Agora vocês estão com a cabeça quente ainda, mas caiu essa questão. Vamos lá. Tem texto problematizador.
É assim, vou ler em voz alta. A educação inclusiva deve ser entendida como educação especial dentro da escola regular. Seu objetivo é transformar o ambiente acadêmico e oferecer oportunidades iguais a todos os alunos. A educação inclusiva não é integracionista. Quando falamos dela, falamos de um processo de mão dupla, onde os alunos assistidos possam se integrar da melhor maneira, independente de suas dificuldades e limitações. A diversidade dentro das escolas é benéfica para todos os envolvidos. Os estudantes que são incluídos conseguem ter acesso à educação e os demais aprendem a conviver com as diferenças. Isso é essencial para o desenvolvimento de habilidades como empatia, respeito e senso colaborativo. Tem um site lá, de onde saiu, tá. Qual é a proposta aí da resposta discursiva de até 10 linhas, 11 linhas? De acordo com esse contexto da educação inclusiva, comente sobre os desafios da educação inclusiva persistentes no panorama educacional brasileiro. Fale dos desafios da educação inclusiva. Ou ela já está muito bem esclarecida e recebe todo o tratamento adequado, todo mundo já entendeu como é que tem que trabalhar, ou ela é um desafio? Desafio. Se ela é um desafio, a pergunta está pedindo, comente quais são esses desafios. Fale quais são. Por onde começar, gente? Um exercício para qualquer questão. Qual que é o tema central? Educação inclusiva. O que é educação inclusiva, gente? Vamos pensar um conceito. Escola para todos, que é um princípio de cidadania, não é? A escola é para todos. Igualdade. Mais do que igualdade, hein? Equidade. A igualdade, a gente fala no sentido positivo, mas a equidade, porque são pessoas diferentes em condições diferentes, né? O que se pede? O que está pedindo a questão? Comentar os desafios. Na nossa cabeça tem alguns desafios para que a escola seja realmente includente, não tem? Vários desafios. Como definir os elementos de argumentação? Vamos consultar o que a gente sabe do tema. Que desafios a gente tem? Falta de estrutura. Que tipo de estrutura? Física. Do ambiente da escola? Isso tem um nome, não tem? Acessibilidade. Olha uma palavra-chave. Mas também não pode ser generalizado. Muitas escolas já Sim, mas um dos desafios de algumas escolas é começa. Não teria acessibilidade. Algumas escolas não têm ainda. Se a gente pensar em. Aqui está falando, a pergunta, se a gente voltar, é no panorama educacional brasileiro. Se a gente pensar em Brasil, muitas escolas não têm acessibilidade. Só tem escada, não tem uma rampa, né? O que mais? Não tem banheiro da Capacitação aos profissionais. A capacitação dos professores, dos profissionais. Falta de recursos mesmo, materiais para o trabalho. Não é verdade? O que mais? Empatia. Talvez empatia, falta de uma concepção de que a educação é para Até todos. mesmo a adaptação. Uma política pública, legislação, políticas públicas de inclusão. Vocês viram que vocês têm repertório? Tem que organizar isso em ideias aí. Vocês falaram em palavras-chave ou expressões-chave, né? O que a gente falou? Olha, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de direito, não é verdade? A educação é um direito. Formação, que alguém falou de formação dos professores. Adaptação, aprendizagem, acessibilidade, projetos, políticas públicas, preconceito, exclusão. Alguém falou materiais. Então, uma ideia, gente, é que vocês comecem, caiu lá a questão discursiva, palavra-chave. Eu não posso deixar de falar dessa palavra, porque ela já é essencial nesse debate aqui. Faz um brainstorming de palavras mesmo. No rascunho. Anota as palavras e fala, bom, eu vou encaixar essas palavras no meu texto porque elas são essenciais para defender essa ideia.
é um ponto de partida para quem tem aquele branco. Por onde eu começo? Palavra-chave. Posso até voltar naquele texto e ver lá a palavra-chave do texto. Elas até fazer Um link, mental. um mapa mental. Entendeu? Com as palavrinhas, porque daí você já fica mais fácil de estar fazendo. Você faz um grande esboço, né? Isso aí também abre ideia. Também, tema. O que a pergunta quer? O que a pergunta quer? Você vai ter os objetivos da questão. Acho que ajudou muito, porque quando você pensa só para você ler, Aham. fica muito vago. Aí quando você vai objetivando ali a resposta. Fala, o tema qual é? Porque às vezes o tema ele pode ser meio amplo, mas ele vai ter um foco da questão. Qual é o foco dessa questão? E aí depois, o que a pergunta quer de mim? O que ela está me desafiando aqui? Comentar, dar um exemplo, a citar uma solução. Eu tenho que saber o que a pergunta quer. A questão de você avaliar vários aspectos, porque tem 10, né? Tem, sim, Tem o transtorno do espectro autismo, né? Que tem vários níveis. sim. Você tem conhecimento sobre cada nível e como trabalhar com cada nível. Mas aí você só pode correr o risco de dar um foco muito para o TEA quando a ideia de inclusão é muito maior. Então é fácil a gente fugir. O que você colocou é super pertinente. Se a gente tem uma formação, se a gente tem formação inicial e continuada, a gente vai trabalhar melhor o público que a gente atende, inclusive o público da inclusão. Lembrando que o público da inclusão não é só o aluno elegível da educação especial, a inclusão é maior do que isso. Claro que quando a gente, hoje, uma realidade que a gente tem nas escolas é o público com espectro autista. E tem mesmo um leque enorme de situações, vários graus aí de autismo, digamos assim, né? Mas se a gente focar só em um transtorno, né? Porque não é nem uma deficiência, é um transtorno. Aqui a questão está perguntando sobre o transtorno. Senão a gente pode... Mas a gente até pode incluir a formação que contribua para que o professor compreenda, entre outros aspectos, limitações físicas, déficits cognitivos, transtorno do espectro. Aí você poderia citar, porque aí você... Exemplos de situações. Sim. Esse caso aí seria mais uma coisa mais específica da educação especial? Quando está usando o termo inclusivo, é muito arriscado. Eu peguei de concurso, porque a ideia da inclusão é maior do que o público especial. Mas como está falando, vou voltar lá na questão, entendeu? Vamos voltar lá para a gente... Ó, a educação inclusiva deve ser entendida por educação especial dentro da escola regular. Aí o foco foi na educação especial. Mas se fosse uma questão que falasse de educação inclusiva, tem a ver com outros universos de pessoas que podem estar excluídas da escola. Um aluno imigrante, classe, não é? Um menino trabalhador, enfim, uma diversidade de situações. Aqui o foco é mesmo a educação especial. Porque aqui aparece na expressão educação especial, da perspectiva da educação inclusiva, mas o foco está sendo a educação especial. Mas o tema é educação inclusiva. Mas seu comentário também é pertinente. Gente, nós não vamos fazer esse texto agora, foi só um aquecimento, que a gente vai fazer mais alguns. Mas aqui uma resposta que está bem completa. Inclusive, ela está bem extensa, já deu umas 12, 13 linhas aqui. Uma sugestão de como abordar. Uma redação, uma resposta discursiva que seria, ok, nota mais. Dentre os inúmeros desafios da implementação do atendimento educacional especializado, olha bem, gente, porque são muitos desafios. Pergunta não são desafios? Não dá para a gente começar de supetão. Eles são muitos. Eles têm cara pálida. Os desafios da educação inclusiva, os desafios do atendimento educacional especializado, a gente tem que situar. Então, dentre os inúmeros desafios da implementação do atendimento educacional especializado, está o de defender a elaboração e a implementação de políticas públicas sobre o tema. Alguém podia falar, gente, tem que ter política pública, claro, legislação. Tem algumas, mas talvez sejam insuficientes. É importante também, olha o conectivo, a criação de comissões nas secretarias de educação que atuem de maneira permanente, cuidando dos assuntos relacionados à inclusão escolar. Além disso, é preciso construir projetos voltados à formação de professores, inicial e continuada, bem como a contratação de profissionais especializados, a fim de oferecer um atendimento mais qualificado. Ninguém falou, né, do apoio especializado, porque nós não somos terapeutas, nós não somos cuidadores, nós não somos, né, enfim, fonoaudiólogos. Claro que ninguém citou, mas
ideal, o desafio seria que uma equipe de apoio especializada fosse a escola. Deve-se garantir a acessibilidade dos espaços e equipamentos escolares e o desenvolvimento de materiais adaptados às variadas necessidades dos estudantes. Outro desafio são as modificações dos currículos da grade do ensino superior, fazendo com que a disciplina de educação especial seja obrigatória, desmistificando concepções pré-existentes. Para combater preconceito, né? Enfim, aqui a pessoa que escreveu, ela deu essa instrução. Olha, na nossa formação inicial, os cursos de licenciatura têm que ter obrigatoriamente a questão da educação especial. Portanto, então aqui, ó, falou de vários desafios, né? Portanto, coletivo, é necessário entender que a escola democrática é inclusiva, pois é de todos, sem discriminação, tendo um papel determinante na luta contra a exclusão social. Tudo fechou. Viu, professora, a primeira vez, quando começa dentro, eu poderia colocar, então, visto que, uma vez que hoje a escola enfrenta o desafio de atender de forma qualificada ou de forma adequada, poderia ser várias formas de começar, porque é uma possibilidade. Peraí também, porque a professora falou que é importante começar com o tipo, mas se a gente tivesse começado assim, a educação inclusiva possui muitos desafios. Perfeito. Tá legal? Tá legal. Você está apresentando para o leitor o que você vai. Isso tá certo também. Você pode começar da forma mais simples. Temos na escola atual vários desafios no que se refere. Perfeito. Acho que pausa para o café ainda não, está cedo, né, gente? Está cedo. Então ela vai fazer. Quando estiver pronta, a gente faz a pausa, porque eu falo muito, gente, o tempo vai indo. Oração, só para me situar. Então, se a gente vai ficar até 7 hoje, né? 7h30, não importa. Até. Alô, se alguém quer que você ganhe, vamos continuar aqui. Pessoal, a gente vai fazer um texto agora, um aquecimento que vocês vão escrever aí no caderninho, vão dar uma resposta discursiva. Essa aqui é a comanda, tirada de um concurso também. Aqui é a orientação sobre a prova discursiva, que é aquela orientação de praxe, tá? Prova discursiva. Nesta prova, faça o que se pede, usando o caso do desejo, espaço, blá. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado, certamente considerado texto que não for escrito na folha definitiva, Em cada questão, ao domínio do conteúdo, serão atribuídos até 10 pontos, dos quais até meio ponto será atribuído ao quesito apresentação. Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, que aqui era um texto mais longo, estrutura textual. Isso aqui é a comanda que abre a questão. Esse é o texto. Sobre esse texto que vocês vão escrever aí, em até 12 linhas, as ideias de vocês. É do Libânio, gente. Todo mundo já leu o Libânio. O Libânio já é figurinha conhecida. Todo mundo faz tudo, entendeu? O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e esse é o seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos para que se tornem cidadãos ativos e participantes da família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. É uma atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação cultural e científica do povo, tarefa indispensável para outras conquistas democráticas. Quando o professor se posiciona, consciente e explicitamente, do lado dos interesses da população majoritária da sociedade, ele segue sua atividade profissional, ou seja, necessidade de uma sólida preparação profissional face às exigências colocadas pelo trabalho docente. Gente, bonito esse trecho, hein? Então, que bom que existe professor, porque a nossa função é extremamente necessária, extremamente nobre. A gente tem que se posicionar na luta pelos direitos. Texto muito bonito do Libânio. E aqui o que ele coloca como final é o grande destaque da questão que vem aí. A necessidade de uma sólida preparação profissional face às exigências colocadas pelo trabalho docente.
Concordamos com o Libano. Realmente, o professor é uma figura importante, uma figura política, uma figura social, tem que se posicionar politicamente, etc, etc. Considerando que o fragmento de texto acima, quer dizer, anterior, né, que não é acima, que é o episódio passado, tem caráter unicamente motivador, discorra sobre a importância da formação continuada de professores para o ensino de qualidade, respondendo de modo justificado aos seguintes questionamentos. 1. A formação continuada de professores é condição para o ensino de qualidade? 2. Como o processo de formação continuada de professores se concretiza na prática escolar? Jesus não é uma experiência religiosa. Chegar na hora da redação, você vai falar, meu Deus, Nossa Senhora, Jesus, pode apelar para as orações, mas vocês conseguem fazer, gente. Primeiro, gente, vamos responder sim ou não para quem está. A formação continuada de professores é condição para o ensino de qualidade? Sim. Agora tem que ficar por quê? Por quê? Está mais preparado, preparar Somente saberes necessários que vêm adquiridos com as novidades, as tecnologias que estão surgindo. Perfeito, gente, o que você está colocando. Pessoal, vocês, quem está na rede hoje? Quem já está na rede? Maioria. O que foi o nosso replanejamento? Conhecer a plataforma, operar a plataforma, adquirir um novo vocabulário, são os escritores, não é? Gente, são coisas novas que a gente tem que aprender. A gente está sempre aprendendo. O professor tem que estar aberto o tempo todo a aprender, porque é uma condição inerente da profissão, e não só da nossa. A formação continuada, gente, é uma necessidade. Não é só do professor. O médico que para de estudar, o que acontece? Descobre um medicamento novo, uma técnica nova, você não vai em congresso, estuda, ele fica para trás. O engenheiro, surgiu um novo software que ajuda ele a elaborar lá o cálculo dele, ele não conhece, fica para trás. O professor é a mesma coisa. Então, por que a formação continuada dos professores é condição? Porque a gente aprende o tempo todo, não é? Para uma aula de melhor qualidade. Que atenda um público de alunos, que é o público real, concreto, é o público que sempre está no novo contexto social. A Luizinha está fazendo, eu vou me apagar aqui. A gente tem sempre desafios na profissão que exigem da gente uma resposta. Por exemplo, o uso das tecnologias. A gente teve que se adequar, até por necessidade, né, gente? Na pandemia, haja aula à distância, né? A gente teve de aprender na marra, usar o Teams, Google Meet, sei lá. Então, assim, é condição do ensino de qualidade porque nós aprendemos novas técnicas, novas literaturas, nos apropriamos de novas legislações, melhoramos as nossas metodologias, acompanhamos pesquisas que dão indicadores de como a gente pode melhorar nosso trabalho. Ninguém discorda que a formação dos professores é uma condição importante. A gente só tem que explicar por quê. Agora, como que esse processo de formação continuada, existe formação continuada na escola? Sim. E como que ela acontece lá na prática? Reuniões. ATPC, reuniões, Replicabilidade. nas plataformas que hoje acompanham o sistema. Então, existem espaços de formação continuada. A gente pode até fazer críticas, podia ser melhor isso aqui. No caso da Secretaria da Educação, o que mais tem? Tem os cursos da EFAP? Está lá. Curso na diretoria de Cursos, ensino, capacitações, professor multiplicador. Sim, tem um repositório de videoconferências, a gente tem acesso a alguns recursos que a própria Secretaria oferece. Então, existe a formação continuada. Então, seria fácil responder. Você já sabe responder tudo sobre isso. Cadê o texto? Né? Vamos pensar aí, gente. Deixa eu ver como é que é isso. Vou voltar. Estou dando spoiler aqui. Escrevam aí, gente. Pode ser 10 linhas, não precisa separar em duas questões diferentes. É uma resposta única. Só que nessa resposta única de até 10 linhas, vocês vão responder se a formação continuada é condição para o ensino de qualidade e como ela se concretiza na prática do cotidiano escolar. Neurônios agora, silêncio. Não é para dormir, tá, gente?
escrevam, faça lá a palavra-chave, 10 minutinhos no máximo. Vamos exercitar, vou tomar uma aguinha. Pode olhar lá, tem que ser separado, por enquanto. Pode fazer uma resposta única. Não precisa dividir em duas respostas, um texto único, porque eles estão amarradinhos, né?